E depois de uma semana, com notícias difíceis envolvendo o clã Bolsonaro, eu trago para você finalmente algo bom. Bom, mas também vai te deixar com raiva de certos agentes públicos brasileiros. Veja só, depois de sequestrado o direito do Partido dos Trabalhadores de participar de uma forma justa nas eleições de 2018 à presidência da República, a Polícia Federal apareceu agora para dizer, tanto tempo depois, que as denúncias, as delações feitas por Antônio Palocci naquela época não têm provas e que foram baseadas em notícias de jornais. E eu esperei muito tempo, desde o primeiro dia do início desse canal, 1 ano e meio depois, para falar dessas denúncias do Palocci aqui, para ter a certeza de que eu estava transmitindo a opinião das autoridades que revisariam essa história. E se isso não é ter cautela para poder falar das coisas, eu não sei mais o que é quando todos os outros canais já tinham falado há muito tempo que essas denúncias eram vazias. Tá aqui, ó. Quem tá falando é a Polícia Federal. Depois que a Polícia Federal de Bolsonaro infiltrada, aparece para dizer que as denúncias foram vazias, tá bom, né? Acho que agora a gente pode falar, já que a Polícia Federal que tá falando, então peço que você fique para ouvir e comece a desfazer dessa engadificação que você acha que não foi feita em você, mas foi feita sim. Você pode até discutir comigo aqui se houve uma corrupção ou outra num apartamento, em alguma coisa, que eu vou achar você uma pessoa cética. Agora você vir repetir esse discurso do maior ladrão que quebrou o Brasil, você tá engadificado, você só não percebeu isso ainda, tá bom? Então fica aqui para você ouvir o que a Polícia Federal tá dizendo. E de qualquer forma, peço a você que acompanha o canal que sente o dedo no like, senta aí que é para esse vídeo ir para o máximo de pessoas possível, para ver se a gente desfaz essa ideia equivocada sobre o que é corrupção, sobre o que aconteceu de corrupção que foi implantado na cabeça das pessoas. Senta o dedo no like, se inscreve no canal Rony Telles para ajudar a nos dar independência, também tente assinar, considere assinar o canal por valores a partir de R$3, até porque nós estamos com projetos que dependem desse dinheiro para a gente levar adiante. Sem mais enrolações por momento, a Polícia Federal concluiu que as acusações feitas pelo ex-ministro dos governos petistas, Antônio Palocci, sobre um caixa milionário de propinas que o Lula teria recebido e que seria administrado pelo banqueiro André Esteves, do Banco BTG, não tem provas e que foram todas desmentidas na investigação. Ai, Rony, você tá passando pano pro PT, tá falando que o Lula não foi o chefe desse esquema de corrupção? Não! Quem tá falando é a Polícia Federal de Bolsonaro agora. A Polícia Federal não é nem a que o Moro disse que era independente durante os governos petistas. E foi o Moro que disse. A Polícia Federal de Bolsonaro que não é independente agora que tá dizendo isso, nem tentando. Eles conseguiram enfiar provas no meio da denúncia de Palocci. Eu quero saber como vão reverter o estrago que Moro fez nas eleições de 2018, soltando essas fake news de propósito, cometendo crimes que afetaram até candidaturas como a da Haddad. Óbvio que afetou. Inclusive, os depoimentos de testemunhas e de delatores que incriminaram o PT em outros processos também, segundo a própria Polícia Federal, não tem provas e que são denúncias baseadas em jornais. E aqui nós lembramos daquele artigo feito por um cara da Globo lá. É hora de perdoar o PT, né? Talvez seja hora de perdoar a Globo. Quem sabe? Eu acho que ainda não chegou a hora. Porque falta muita retratação sobre muita coisa que foi feita. E falta também abandonar certos projetos como Sérgio Moro para que a gente possa considerar dar à Rede Globo a chance de se retratar. Na semana passada, o delegado Marcelo Daher encerrou o inquérito sem indiciar os acusados e afirma que as informações dadas por Antônio Palocci na sua delação lá, abre aspas para o delegado da Polícia Federal de Bolsonaro. Eu vou repetir isso até você cansar de ouvir. Que é da Polícia Federal de Bolsonaro. As denúncias parecem todas ter sido encontradas em pesquisas de internet, sem acréscimo de elementos de colaboração, a não ser notícias de jornais. De acordo com o Daher, ainda abre aspas para ele, as notícias jornalísticas, embora suficientes para iniciar o inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas, no sentido de dar continuidade à persecução penal. Fecha aspas. Ele encaminhou o resultado da sua apuração ao Ministério Público Federal.
O inquérito foi aberto para investigar as delações, as declarações de um dos anexos da delação premiada de Antônio Palocci, homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, porta-voz da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, no STF. O Palocci havia dito que, a partir de fevereiro de 2011, André Esteves teria passado a ser o responsável por movimentar e ocultar os valores recebidos por Lula, tudo aqui em aspas para o Palocci, como forma de corrupção e de caixa 2 em contas bancárias abertas e mantidas no Banco BTG Pactual, essa sociedade anônima, em nome de outras pessoas que não seriam Lula para desviar a atenção. O banqueiro teria depositado para Lula, num primeiro momento, 10 milhões de vantagens indevidas para garantir a sua influência no governo federal. Em troca, o pessoal receberia informações privilegiadas de decisões do Banco Central sobre taxas de juros e depois dividiria parte desses lucros bilionários em operações com Lula, depositando os recursos em contas de terceiros. Note como toda a história, bem contada, bem articulada, totalmente plausível para os ouvidos daquela época, não encontraram sustentação nos fatos. E isso foi algo que eu já trouxe aqui no canal, quando a gente estava tratando de religiões e de ciência com medicamentos. Eu falo, olha, não importa quanto bem contada seja a história e quanto sentido ela faça. Você precisa verificar se a realidade é a mesma coisa. Então não adianta eu falar para você, olha, a pomada tal tem princípio tal que vai curar a doença tal. Você tem que ir verificar se realmente isso acontece. Não adianta você ficar só na teoria, porque você pode não estar entendendo parte da realidade, que vai levar o resultado a ser diferente daquilo que você esperava. No caso do Antônio Palocci, é ficção pura, segundo o próprio delegado. Quando foi se verificar na realidade, tudo isso parecia títulos de jornais e não encontraram nada do que o Palocci apontava de novo, até você cansar, segundo o próprio delegado da Polícia Federal de Bolsonaro. E o Palocci deu mais detalhes ainda de como seria essa ficção. O esquema teria sido bolado em 2009 em uma reunião informal, em uma mesa ao lado da piscina do Palácio da Alvorada. Nela estariam Lula e o ministro da Fazenda Guido Mantega e o pecuarista José Carlos Bunlai. Parece Senhor dos Anéis, né? Tem todas as especificações, as raças, os gêneros dos personagens, as músicas, a linhagem familiar deles, mas quando você vai olhar é ficção, tá tudo bem inventadinho, mas não condiz com a realidade. A resposta é simples. Mas convenceu muita gente, principalmente considerando a influência que a Globo ainda tinha sobre a população naquela época. E é isso, companheiros. Se você quiser mais detalhes sobre esse esquema, ainda a notícia é publicada, como eu já expliquei para você, no site liga.tv.br. E o primeiro comentário fixado tá aí embaixo. Você pode ir lá conferir, você vai ser remetido a uma matéria da Folha, que foi escrita pela Mônica Bergamo. Que chance a Folha e a Mônica Bergamo têm de ser de esquerda. Mas não vai acontecer nem daqui a 152 anos. Então, caso você tenha dúvidas de mim, não fui eu que escrevi a matéria, eu estou só repassando ela para você. Link no primeiro comentário fixado. Também peço que você sente o dedo do like para fazer com que essa notícia vá, para desfazer pelo menos um pouco da cagada que foi feita. Senta o dedo do like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, compartilhe o link da matéria no seu Facebook, no seu WhatsApp, faça com que ela rode, porque por mais que você não goste do PT, o PT sendo o maior partido de esquerda, isso vai ajudar a diminuir esse ranço que a população criou por partidos de esquerda sem nem saber o que esquerda significa. 99% das pessoas que falam esquerdopata, esquerdalha e que eu sou de direita, não sou de esquerda, não sabem o que é ser de direita ou de esquerda. Eles acham que ser de esquerda é ser petista. E eles nem sabem o que significa ser petista, porque se me acusa de ser petista, não sabe o que é ser petista. Então, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, comenta aí embaixo a sua opinião. Você duvida do delegado que fez as investigações? Se você duvida, eu queria que você explicasse para mim, então você acredita em quem? Você acredita só na delação do delator? Pronto, quando o cara fala, você vai lá e acredita, mesmo que as evidências tenham se mostrado que não são verdadeiras. Qual é o seu critério para dizer que você tem caráter, para dizer que você é uma pessoa justa, para dizer que você ajuda a democracia de alguma forma e para dizer que os políticos são bandidos? Se você
prefere acreditar em mentiras contadas pelas pessoas só porque elas te convêm, como você pode dizer assim, não, eu sou o bom e esses políticos são errados? De que forma isso ajuda o país? Eu queria que você comentasse aí embaixo pra mim. Caso contrário, se você é das pessoas que entende o que está acontecendo, é melhor ainda, é sempre um prazer te ter aqui no canal ainda maior. Não se esqueça, considere assinar o canal para ajudar a gente a continuar nesse trabalho difícil aqui. A gente se vê mais tarde. Com a mesma satisfação, vou só dar uma voltinha na rua, pegar um sol de domingo. Já já nós estamos de novo comentando notícias do dia, beleza? Um abraço, até mais. Fui!